A suspeita de matar familiares com bolo envenenado é encontrada morta na prisão. Mas o que aconteceu com a Daisy? Será que ela cometeu suicídio? Será que ela foi assassinada? Será que de alguma forma ela foi induzida a tirar a própria vida? Ou será que alguém colaborou com algum instrumento para ela praticar suicídio? O que será que aconteceu na cela que estava Daisy Moura dos Anjos, a mulher do bolo envenenado? Meu nome é Jorge Lordello e se prepara, pois eu vou te colocar agora na cena do crime, dentro de uma cela prisional. Mas antes da gente começar, se inscreva no canal Na Cena do Crime, dá um like. Aproveita também e ativa o sininho de notificação e compartilha com todos os seus amigos que gostam de consumir no YouTube histórias policiais reais. A mulher suspeita de envenenar o bolo com arsênio e matar 3 familiares estava presa na Penitenciária Estadual Feminina de Guaíba, que fica na região metropolitana de Porto Alegre. Só que na manhã de quinta-feira, Daisy foi encontrada morta na quinta-feira, dia 13 de fevereiro de 2025. A principal linha de investigação aponta para suicídio, mas nada ainda é definitivo. A Polícia Penal informou que durante as revistas nas celas, a presa Daisy Moura dos Anjos foi encontrada desacordada. Abre aspas. Imediatamente, os funcionários prestaram os primeiros socorros e acionaram o serviço de atendimento médico de urgência, que, ao chegar no local, constatou o óbito. Minha equipe de produção já levantou que Daisy estava sozinha na cela, ou seja, ela estava numa solitária. Daisy Moura dos Anjos ficou conhecida em todo o Brasil após ser presa sob suspeita de assassinar 3 pessoas da mesma família com um bolo envenenado com arsênio, durante um encontro que teve a família da cidade de Torres, poucos dias antes do Natal de 2024. Olha, a história completa sobre o envenenamento usando o arsênio eu já postei aqui no nosso canal, e se você quiser saber tudo a respeito dessa investigação, ó, tá aqui, acompanha essa história do envenenamento aqui no card. Gente, mas a verdade é uma só. Com o falecimento da principal suspeita, as investigações sobre os envenenamentos devem ter um desfecho diferente do esperado pelas autoridades. Mas agora tem uma nova apuração, que é a morte de Daisy dentro de uma cela no sistema prisional. Daisy estava isolada, sozinha em uma cela. Presa em 5 de janeiro de 2025, Daisy estava inicialmente, presta atenção nessa informação que é importante. Primeiro, quando ela foi presa, ela estava no Presídio Estadual Feminino de Torres. Mas, por segurança, ela foi transferida no último dia 6 de fevereiro de 2025 para o Presídio de Guaíba. Presta atenção agora, pois vou te colocar o que a minha equipe de produção levantou até agora. Segundo a Polícia Civil, Daisy Moura dos Anjos foi encontrada pouco antes das 8 horas da manhã e ela apresentava sinais de asfixia, mas ainda tinha a pulsação. Isso, para mim, é uma informação totalmente intrigante, pois geralmente a pessoa morta por asfixia, ela morre praticamente na hora se ela não for socorrida. Mas continua acompanhando o raciocínio e as provas que a gente levantou. Deixa eu te explicar uma coisa. Existem várias formas de morte por asfixia, uma mais complexa que a outra. A informação que nós tivemos é que a posição que ela se encontrava na cela seria mais provável ter ocorrido enforcamento. Como ela era uma presa temporária, ela estava sozinha em uma cela de contenção, afastada das demais detentas. Essa é uma informação importante. Só que tem o seguinte,
nós descobrimos que durante o socorro pelo SAMU, porém, ela perdeu os sinais vitais. Mas espera um pouquinho, na cela não tem corda. E aí, como explicar o suicídio mediante enforcamento? Pode ter usado, por exemplo, um cinto da calça, você pode estar pensando. Isso é verdade, só que é possível praticar suicídio com cinto? Sim, só que na cadeia, presos não entram com o cinto na cela, isso é proibido. Se o preso chegar com o cinto é retirado e é guardado. Quando ele sair da cadeia, ele recebe todo o material, toda a roupa que ficou guardada, cinto não entra. Outra possibilidade que você pode estar pensando é que ela poderia ter utilizado o cadarço de tênis. Isso realmente seria possível? É difícil, mas talvez sim. Só que em cadeia, deixa eu te explicar, em todo o Brasil, os cadarços de tênis de presos também são retirados. Não se pode permitir que o preso entre com cadarço. Ou seja, todos esses objetos que eu acabei de relatar não podem estar dentro de uma cela. Ou seja, então, qual foi a forma que Daisy teria praticado o enforcamento? A foto abaixo mostra a roupa que Daisy usava na cadeia quando foi levada para dar depoimento na delegacia. Veja que por causa do calor no presídio, pois estamos em pleno verão, o uniforme é um short de cor laranja e uma camiseta branca de algodão. Quero falar uma coisa para você que me assiste. Com esse tipo de uniforme prisional, seria possível a prática de enforcamento? Qual a sua opinião sobre isso? Fica aí a primeira reflexão importante. Mas tem uma informação que acaba de chegar para a minha equipe. A administração do presídio teria sido alertada um dia antes do ocorrido sobre o risco de Daisy tirar a própria vida. Olha que curioso. O que aconteceu? Um advogado da família do marido da suspeita foi ao presídio e teria informado Daisy da decisão do esposo dela em formalizar o divórcio, em acabar com o casamento. E aí, a partir daí, ela teria apresentado alterações no comportamento emocional. Ou seja, um dia antes da sua morte na cela, Daisy esteve com o advogado, está tudo registrado. E a polícia suspeita que ela entregou a aliança dela de casamento ao advogado quando o advogado disse que o marido queria acabar com o casamento. A Polícia Penal afirmou que Daisy, abre aspas, recebeu 3 atendimentos psicológicos da Penitenciária Estadual Feminina de Guaíba, além de 2 atendimentos com a equipe de saúde. A diretoria do presídio informou ainda que a rotina de inspeção é permanente e que são feitas revistas diárias nas celas. Na cela onde Daisy estava, foi encontrada alguns manuscritos e eu quero te explicar que é outro ponto importante. Bom, segundo o delegado do caso, haviam escritos à mão na cela que não puderam ainda ser verificados por completo, uma vez que os policiais não quiseram prejudicar o local antes da chegada da perícia técnica, que inicialmente vai tirar fotografias do que eles encontraram dentro daquela cela. O delegado afirma, no entanto, que a princípio poderia ser uma carta de despedida ou algo escrito pela própria vítima. Mas fomos a fundo nessa história e descobrimos que Daisy escreveu algumas frases na própria camiseta de algodão que ela usava. Em uma das mensagens escritas nessa camiseta, Daisy afirmou à família que, abre aspas, não era assassina. Ela completou escrevendo que ela era uma pessoa com depressão que estava, segundo ela, sendo incompreendida pela família. A polícia encontrou outros bilhetes que teriam sido escritos por Daisy. Os materiais serão submetidos a uma análise pela perícia lá do Rio Grande do Sul, que irá verificar a autenticidade e identificar outras informações relevantes para a investigação que apura a morte de Daisy. Você vai acompanhar agora o que o delegado-chefe da Polícia Civil
Dr. Fernando Sodré disse a respeito da morte de Daisy na cela, onde ele deu entrevista no programa Timeline da Rádio Gaúcha. Tudo indica, né, nas conversas preliminares, vai ter que ser apurado, obviamente, depois por perícia médico-legal e pela própria investigação, mas tudo indica que ela se enforcou na cela, né, e o que acrescenta mais um elemento dramático nessa trama já excessivamente dramática que a gente vive em relação a essa investigação do bolo, né. Mas como ela teria se enforcado? Parece que ela usou as roupas que ela tinha, então nós precisamos olhar ainda os detalhes para apurar toda essa situação e aí poder divulgar com bem mais detalhes isso. O delegado afirmou se Daisy era realmente a responsável pelo envenenamento. Sim, isso não temos dúvida que a Daisy foi a responsável e agora acrescenta esse fator aí que deixa uma sensação de um pouco de irresponsabilização, mas por outro lado me parece que acaba indiretamente meio que confirmando o que nós já vimos falando. Quer dizer, chegou no ponto que a pessoa me parece que viu assim, ó, a casa caiu, como a gente usa na gíria policial. O delegado explicou que outras presas estavam revoltadas com a Daisy na penitenciária. Pelas informações que nós temos e que nós colhemos com o pessoal da Polícia Penal, o procedimento dela é normal, havia uma preocupação de segurança com ela dentro do presídio, porque as outras presas havia uma revolta de outras detentas em relação a ela, então a Polícia Penal tem toda a preocupação de isolar para evitar qualquer tipo de problema. E nós não tínhamos nenhuma informação de mau comportamento, de problema, tudo que nós tínhamos é uma detenta como as outras, né? Não havia essa na parte da disciplina penal. Fernando Sodré explicou também sobre a investigação da morte de Daisy. Qualquer investigação, qualquer morte violenta que indique uma suspeita de como essa morte aconteceu de forma violenta, ela é obrigatoriamente fruto de investigação criminal. Ou seja, suicídio em si não é crime. Ou seja, a pessoa se matar não é crime. É lógico que nesse caso tem que ser verificadas as condições, porque ele está sob guarda do Estado, entre outras coisas. O delegado Fernando Sodré diz que a investigação precisa verificar se alguém ajudou Daisy na prática do suposto suicídio. Tecnicamente, a pessoa tirar a própria vida não é crime, obviamente. Vamos dizer que a pessoa tentasse se matar e não se matasse. Não responde por nada, obviamente. Mas, se houve alguém que participa, a participação em suicídio, que é um crime previsto no artigo lá do Código Penal, que é induzimento, incitação ou auxílio ao suicídio. Alguém que incentivou, não, se mata, ou deu o instrumento para se matar, etc. Que é a pergunta do PG, né? Daqui a pouco alguém deu uma corda, por exemplo. É tudo a gente está aqui, né, no campo hipotético. Se alguém deu uma corda. Entra no crime de participação em suicídio. Por isso a investigação. Isso se entrar se alguém auxiliou materialmente, ou induziu, ou instigou, né? Que é incentivar a ideia onde já existe, ou colocar a ideia onde não existe, e mais o auxílio material, que é emprestar uma corda, dar uma calça, sabendo que a pessoa vai se matar, nós temos o crime de participação em suicídio. Mas o delegado Sodré diz que o enforcamento ainda é só uma hipótese, só uma possibilidade, pois depende muito dos resultados dos laudos pedidos. E também confirmar, eventualmente, se realmente é enforcamento, é a causa mortes. Que também isso tem que ser verificado. Então isso também é verificado. Sim, daqui a pouco alguém colocou uma coisa na comida, por exemplo. Mata e pendura ela lá, entendeu? Lógico, é uma hipótese muito pouco provável, mas tem que ser apurada pela polícia investigativa. O delegado ainda contou um motivo que Daisy foi transferida de presídio recentemente. Se eu não me engano, no presídio de Torres, eles acharam mais prudente, mais seguro transferir ela para a penitenciária de Guaíba. E do ponto de vista da segurança penal e etc. E lá por ser um presídio feminino, porque lá em Torres é um presídio misto, tem uma ala feminina, e lá no presídio de Guaíba é um presídio só feminino. Exclusivo, é verdade. Então é também exclusivo, era mais adequado para mantê-la na casa prisional de Guaíba. Olha, pessoal, ficou claro para você que me assiste que nos 2 presídios que Daisy esteve, existia uma preocupação com a segurança dela
em razão do tipo de crime que ela estava sendo imputado a ela, que é o envenenamento de familiares. Em uma publicação em 2023, na rede social de Daisy, nós descobrimos. Ela compartilhou uma imagem do personagem Coringa e a seguinte frase, abre aspas, quando for falar mal de mim, aproveita e fala todas as coisas boas que fiz quando você precisou. Não esquece, pois não foram poucas. Observe que essa mensagem, para mim, tinha endereço certo, a desafeta Zeli, sua sogra. A causa da morte ainda é investigada pela perícia e também pela polícia penal. Bom, a principal hipótese é que tenha sido suicídio por asfixia mecânica, na forma de enforcamento, o que será confirmado após a oitiva formal de todos os envolvidos e da realização quando chegar os laudos periciais. Presta atenção em alguns dados estatísticos que eu acho importante você saber. Olha, a cada 40 segundos, uma pessoa tira a própria vida no mundo. São mais de 800 mil suicídios registrados anualmente no planeta Terra. Só que no Brasil, em média, cerca de 32 pessoas tiram a própria vida todos os dias em nosso país. Estudos mostram que em cerca de 97% dos casos de suicídio caberia um diagnóstico de transtorno mental, tais como, vou te relacionar, transtorno de humor, transtorno por uso de substância psicoativa, esquizofrenia, transtorno de personalidade e transtorno de ansiedade. Presta atenção na seguinte estatística, apenas 3% dos casos analisados na pesquisa, as vítimas não apresentaram nenhum diagnóstico psiquiátrico. Os estudiosos dizem que não se deve afirmar que suicídios estão relacionados a uma doença mental. Isso é importante você saber. A conclusão científica é que a doença mental é um fator de risco para o suicídio. Olha, eu trabalhei muitos anos em plantão policial como delegado de polícia e eu atendi dezenas e dezenas de casos de suicídio. Portanto, eu tenho bastante experiência nesse tipo de investigação. Tenho uma pergunta muito pertinente para levantar um debate com você. O que você acha? O suicídio é cometido de uma hora para outra, do dia para a noite? Você acha que acontece isso? Dá um clique e a pessoa se suicida? Qual que é a sua opinião? Eu vou dar a minha. Decididamente não. É negativa a minha resposta. E essa é a boa notícia para pais e professores, pois há tempo para se detectar a fragilidade emocional de filhos, detectar a fragilidade de alunos e perceber que essas pessoas estão precisando de auxílio para saírem do buraco aonde eles se encontram emocionalmente. Olha, eu particularmente estudo o tema suicídio há mais de 25 anos. Já tive a oportunidade de conversar com dezenas de pessoas que tentaram tirar a própria vida, mas por sorte ou destino acabaram sobrevivendo. Eu entrevistei pessoalmente familiares de suicidas para saber como foi todo o processo que levou o ente querido a desejar a morte. Eu tive acesso a farto material manuscrito por pessoas que cometeram suicídio, onde relatam fielmente o sentimento que sentiam e os motivos e razões que o levaram a acreditar que morrer seria um grande alívio e a melhor solução para as suas dificuldades emocionais. Assim como o dependente de drogas não se torna viciado no primeiro uso, isso é muito difícil acontecer, a pessoa fragilizada psicologicamente não atenta contra a própria vida na primeira vez que traz à mente a ideia de que morrer pode ser a melhor solução. Portanto, é de suma importância você entender qual é o caminho a ser perseguido pelo suicida, que é dividido em 5 fases. Eu vou te contar cada fase de uma pessoa que pretende tirar a própria vida. A primeira fase eu chamo de fase de ideia suicida. Especialistas dizem
que a grande maioria das pessoas já pensou pelo menos uma vez na vida em tirar a própria vida. Isso é absolutamente normal e geralmente ocorre num momento de tristeza, desespero, traição, endividamento ou qualquer outro motivo corriqueiro do dia a dia. Geralmente, a ideia surge como um flash, mas vai embora rapidamente em fração de segundos. Ou seja, a ideia surge, mas ao mesmo tempo ela é dissolvida, pois a pessoa retoma o equilíbrio, retoma a serenidade para enfrentar o desafio que ela está passando e superá-lo. Fase de número 2, chamamos de pensamento suicida. Presta atenção. O problema surge quando a ideia suicida começa a se repetir na mente da pessoa, tornando-se um pensamento constante. A programação neurolinguística explica que todo pensamento acaba gerando um determinado sentimento e que, se o sentimento ganhar força, vai gerar um comportamento naquela pessoa. A terceira fase nós chamamos de desejo suicida. É quando pensamos muito sobre alguma coisa, significa que estamos com alguma dúvida. Vamos supor que o seu relacionamento não está indo bem. Você começa a pensar que uma das possibilidades é terminar a relação afetiva. Depois de muito pensar e refletir, poderá tomar uma das duas decisões possíveis. Ou eu continuo no relacionamento, ou eu decido que está na hora de terminar o casamento. Bom, se porventura a decisão for realmente acabar com a relação, todos sabemos que não será do dia para a noite que isso vai acontecer. Depois de surgir o desejo suicida, a pessoa migrará para a próxima fase. Chegamos na fase de número 4, que chamamos de planejamento suicida. Vou te falar uma coisa, tirar a própria vida não é algo tão fácil como parece. Nessa fase, na fase 4, a pessoa irá refletir sobre qual a melhor forma de concretizar a vontade mórbida que ela está tendo. Se porventura decidir usar uma arma de fogo, por exemplo, terá que descobrir onde comprar, emprestar ou subtrair um meio para essa execução. Se pensar em medicamentos ou produtos químicos, também vai demandar um tempo para entender melhor qual será o caminho mais viável. O que eu estou tentando mostrar para você é que cada fase tem um tempo de duração até chegar um momento aonde o suicida avança para o último degrau, que é a quinta fase. E aí a quinta fase é a chamada execução do suicídio, ou seja, o plano já foi preparado e foi orquestrado. O suicida estipula, geralmente e de forma fria, dia, hora e local para executar o seu objetivo. Momentos antes do momento fatal, é comum o suicida deixar uma carta, deixar anotações em papel ou até mesmo através das redes sociais, se despedindo da pessoa ou das pessoas que ela ama, tentando explicar os motivos da sua decisão. Olha, outro ponto importante a ser explicado é que, embora o transtorno mental seja um fator de risco para o suicídio, especialistas na área enfatizam que o inverso não é verdadeiro. Ou seja, presta atenção, a maioria das pessoas que tem algum tipo de problema mental, tal como a depressão, não atenta contra a própria vida. Bom, você reparou, agora eu te contei as 5 fases do suicídio. Por que eu fiz questão de falar isso para você? Porque você verifica que não é do dia para a noite. Isso tudo é demorado, essa vontade, até chegar no quinto item, que é a execução. E é por isso que pais, professores têm que ficar atento aos seus entes queridos quando você percebe que essa pessoa não está bem emocionalmente. E identificando isso, você vai procurar profissionais da área da psicologia para saber o que está passando e o que está precisando de auxílio a pessoa que você gosta e que você estima. Bom, a minha equipe de produção está acompanhando esse caso e tão logo chegue às minhas mãos os laudos periciais, eu vou fazer outro vídeo, eu te prometo, para te mostrar tudo e apresentar a verdade do que aconteceu na cela aonde estava a Daisy. Mas agora eu quero saber de você. Você
que já sabe bastante sobre esse assunto, acredita que Daisy praticou suicídio ou não? Seria possível a prática de enforcamento com as peças de roupa que ela vestia? Será que alguém ajudou Daisy a tirar a própria vida? Sim ou não? Ou pode ter ocorrido um assassinato? Olha, quero muito saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários. E agora chegou a hora importante para você ajudar a minha equipe. Vamos lá, aproveita agora, se inscreva no canal Na Cena do Crime, dá um like, ativa o sininho de notificação e aproveita também, compartilhe as nossas histórias com as pessoas que você sabe que gosta de consumir sobre esse assunto, tá bom? E até o próximo vídeo aqui no canal.